Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Agora ele é um pouco mais avançado para quem lê em grego koineo ou quem quer aprender também, não tem problema, inclusive eu leciono esses idiomas. A pergunta que surge é acerca de João capítulo 1, versículo 1, também versículo 6 e 13 e outros, é a seguinte: alguns leitores que aprendem a ler grego e hebraico só para se tornarem perigosos para si e para os outros, não têm conhecimento detalhado, aprofundado, eles têm feito uma pergunta que na verdade é uma armadilha enganosa de leigos, de apedeutas, né? Pessoas que não têm conhecimento e acabam enganando os que não têm conhecimento nenhum. Eles fazem a seguinte pergunta: por que é que algumas versões, como a versão da tradução Novo Mundo, no caso do texto de João 1, eles dizem que a palavra era um Deus, em João capítulo 1, versículo 1, parte C. Aí eles dizem, a resposta deles é porque aqui teós não tem artigo. Aí eles, na visão limitada desses apedeutas, né, neófitos, recém-convertidos à leitura do grego, eles vão e dizem assim, mas aqui também no versículo 6, aqui você tem a palavra Deus, né, teu, aqui na forma genitiva, e não tem artigo, mas vocês não colocam um Deus aqui. No versículo 13 também você encontra a palavra Deus, embora esteja genitivo teu, mas não tem artigo e vocês não colocam um Deus. Então olhe a incoerência, eles dizem. Então essas pessoas não sabem que, por exemplo, nunca leram artigos como de Philip Harner, intitulado Substantivos Predicativos Anartros Qualificativos, produzido em 73, um artigo erudito muito bom, onde ele fala que para você encontrar se é definido ou indefinido um artigo, aliás, um substantivo, você não olha para a questão se ali é anartro ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no que ele diz no primeiro artigo seu, no início logo, escrito em 1973, onde fala sobre substantivos predicativos anartros qualificativos, né? E ele cita a análise que é feita em cima de dois textos, inclusive João capítulo 1, versículo 1. No segundo parágrafo do início do artigo ele fala assim: nós podemos começar, vou traduzir aqui porque se não traduzir fica difícil, está no inglês, olha. Nós podemos começar por se referir a dois princípios gerais concernente a substantivos predicativos que são usualmente aceitos como um axioma no estudo do Novo Testamento. O primeiro é que um substantivo predicativo em grego ele é anartro quando ele indica uma classe ou categoria no qual o sujeito é um exemplo em particular. Olha aí, ele diz que você vai considerar anartro quando o sujeito ele é um membro de uma classe ou categoria. Então, por exemplo, olhando João capítulo 1, versículo 1, aqui nós vemos que logos, ele é citado como sendo da classe de teós, ele é uma categoria, por isso que é um predicativo do sujeito teós. Aqui teós é predicativo, é um substantivo predicativo, ou seja, ele dá uma descrição a respeito do teós, em forma de qualificá-lo, no caso. Então, o logos aqui, ele está dentro da categoria de teós, que é uma qualidade aqui, seria qualificativo. Então, o teós aqui não é o sujeito, mas sim um predicado de hologos. Percebeu aí a diferença? Então, agora os textos que alguns críticos citam não tem nada de predicativo do sujeito. Por exemplo, versículo 6, quando fala teós aqui, a construção é outra totalmente diferente. Aqui usa-se preposição, depois substantivo e em seguida substantivo novamente. Desculpem o barulho aí, gente. Agora o versículo 1 você tem uma construção bastante diferente. Você tem substantivo, predicativo, depois um verbo de ligação seguido pelo sujeito. A mesma construção que nós encontramos em João 4,19. Onde a mulher junto ao poço falou para Jesus assim: Senhor, Kyrie, teoro, eu observo hotike, profetes ei su. Profeta é você. Aqui então substantivo, profeta, é anartro porque não tem artigo. E aqui é da categoria, no caso que o sujeito, ele, Jesus, estava dentro. A categoria qual era? Profeta. Ele é um profeta, dentre vários. Portanto, as versões da Bíblia colocam um profeta é você.
Um profeta é você, ou tu és um profeta. Aqui é a forma que foi vertida a maioria das Bíblias. E aqui você tem substantivo predicativo anartro, verbo de ligação e sujeito. Em João capítulo 1, versículo 1, você tem substantivo predicativo anartro, verbo de ligação e sujeito hologos, que é Jesus. A mesma construção e as duas passagens, então, são idênticas, ou seja, é um Deus. Assim como o texto de 1 João 4, versículo 19, é um profeta, na maioria das versões, principalmente de língua inglesa. É indefinido. Então, no caso, essa construção é a referida por Philip Harner, onde diz que um substantivo predicativo em grego ele é anartro, ou seja, ele está querendo dizer é qualificativo, ele é anartro, ele não tem o artigo, né? Quando ele é indicado assim, que está dentro de uma categoria ou classe do qual o sujeito é um exemplo particular. Então, nos outros textos referidos aqui, alguns costumam falar, por que vocês não colocam um Deus em outros textos que também falta o artigo, como o versículo 6, né, onde aparece a palavra theos, ou Deus, no caso, na forma genitiva. Por que a tradução do Novo Mundo não colocou um Deus? E também no versículo 13, né, onde nós lemos Hoi uk ex haimaton, não do sangue, o de ectelematos nem da vontade da carne, o de ectelematos andros, nem da vontade do homem, alá ecteu, mas de Deus egenetesan, nasceram. Então aqui, ecteu, de Deus, aqui, por que não coloca um Deus, sendo que aqui é anartro? Porque aqui não é uma construção idêntica à que nós estamos vendo acima, onde você tem substantivo predicativo anartro, seguido por um verbo copulativo, e depois o sujeito. Aqui não é nem o sujeito, aqui é um verbo. Então esse pessoal que não conhece grego, eles ficam sugerindo de uma forma engessada, né? Como se fosse ali, de uma forma limitada, um conhecimento superficial do grego. Se eles forem fazer isso, então, veja bem, primeiro eu quero destacar que aqui no texto de 2 Coríntios 4,4, quando fala que Satanás é o Deus que governa o mundo, aqui embaixo, o apóstolo Paulo fala que Satanás ele é chamado aqui, ó, em Rois, no qual Roteos tu aionos tuto, o Deus da era esta, ou do mundo este, o Deus deste século, o Deus deste mundo, né? Então aqui Satanás é chamado Roteos, e aqui nós temos o artigo. Então será que ele é o Deus Todo-Poderoso, porque aqui tem um artigo? Então, as testemunhas de Jeová não alegam de um modo engessado e rígido que quando tem um artigo se refere a Jeová, porque senão aqui Satanás seria Jeová e Jeová seria Satanás, porque aqui é articulado, não é anartro, mas é artro. Artro quer dizer artigo em grego. Então é assim, esse pessoal que não conhece grego, eles acham que é uma regra limitada que fez com que as testemunhas de Jeová e outros verteram e a palavra era um Deus ou divina em João capítulo 1, versículo 1. Vale lembrar que a própria tradução Novo Mundo verte a palavra divina como opção de tradução na versão revisada de 2015 nessa passagem. Então espero que isso tenha ajudado alguns a entender melhor esse assunto. Para entender melhor, tem outros vídeos no meu canal do Queruvim, onde eu abordo de um modo amplo e vasto, porque aqui a tradução é indefinida. Os motivos não é só o substantivo ser anartro, tem vários motivos. Primeiro que o theos aqui, na parte C, não é o sujeito principal. Então aqui é uma declaração que se faz acerca do sujeito. Portanto, dá-se uma qualidade de theos ao sujeito. Portanto, ele está dando uma categoria de Deus, ou de deuses, de divino. Esse é o ponto que eles não entendem. Os críticos da tradução Novo Mundo não conhecem grego muitas vezes. Aqui é óbvio que aqui é indefinido. Um Deus é a forma mais exata e literal de verter a passagem. Não se pode traduzir Deus com letra maiúscula aqui, porque theos aqui não é o sujeito principal da oração. Isso é básico. Vamos estudar grego. Qualquer coisa, estou aqui para ajudar. Eu sou do canal Queruvim, aqui do YouTube. Espero que esse vídeo curto possa ajudá-lo um pouco a entender esse assunto. Veja que a construção aqui é idêntica à de João 4,19, onde nós temos um profeta, forma indefinida de traduzir aquela passagem, e aqui também a mesma construção, a mesma síntese perfeitamente igual, onde você tem um PNA, né, PV, um substantivo predicativo, né, anartro, né, e ele vem depois, você tem o verbo de ligação V, verbo, né, e o substantivo. É uma sigla aqui que eu falei meio rápido, mas quem quiser entender melhor como que a gente pode analisar esse assunto, por favor, me procure para a gente ver, porque alguns usam uma sigla, outros outras. A sigla é uma convenção que de escola para escola você muda, né?
Mas o ponto é, esse texto é simples. Um Deus era a palavra e a tradução literal. Não se pode de jeito nenhum colocar Deus com letra maiúscula aqui, porque aí é assumir que o Pai é o Filho é o Pai, isso é o modalismo. É o modalismo. Dizer que o Pai é o Filho é o Pai não é trindade. Então, trinitários não sabem nem o que falam nesse assunto.